Presidentes e representantes das assembleias legislativas do país estiveram aqui no Palácio 9 de Julho para uma reunião onde se discutiu o fortalecimento da competência dos estados. Dentre os principais objetivos do evento, a discussão de propostas para uma possível alteração do Pacto Federativo. Os estados querem poder legislar sobre questões específicas das suas regiões. Por exemplo, no Amazonas, a questão ambiental é muito forte, a proteção da Vitória Régia. Nós temos um problema grave aqui em São Paulo, receptação de veículos. Então nós temos que legislar de acordo com as peculiaridades. Se nós concentramos tudo num país de dimensões continentais na mão da União, ocorrem essas distorções e o país para. Como é que hoje essa reunião pode impactar efetivamente numa possível mudança do Pacto Federativo? Nós estamos organizando com os senadores encarregados da votação desta PEC, chamando o presidente da Câmara dos Deputados para pautar essas PECs logo e efetivar essa transferência de competências. O pacto, definido na Constituição da República de 1988, define as competências tributárias dos entes da federação e define os mecanismos de partilha da receita dos tributos arrecadados. Nós temos um pacto muito antigo e o momento de revisão dele se aproxima cada vez mais diante dessa situação econômica que o país atravessa e muitas vezes a União, não cumprindo todas as suas responsabilidades constitucionais, repassa essas atividades aos estados e municípios sem abrir mão de parte do recurso que arrecada. Então, é uma forma injusta que está acontecendo a distribuição dos recursos hoje. E a nossa briga é justamente para isso, para que a gente consiga ter uma redistribuição mais justa e que a União pare de ser o verdadeiro agiota dos estados e dos municípios. A União vem agiotando os estados e os grandes municípios na questão de juros. Empresta juros pelo BNDES bem mais reduzido do que os juros que cobra de dívidas da União e que cobra dos estados e de alguns municípios. Então isso já demonstra que o pacto não existe. E o pacto tem que ser um auxiliando o outro, até porque as coisas acontecem lá no município e nos estados. Então é um motivo, sim, o Pacto Federativo, é um motivo de revisão no momento. Sei que nós vamos ter dificuldades para isso, porque é raro e é da essência humana se manter com o controle do poder, mas cabe a nós das assembleias fazer a nossa parte. Os presidentes das assembleias debateram as possíveis soluções para uma divisão mais justa de receitas tributárias entre estados e federação. Esse pacto ele é cruel, é injusto e foi feito e foi construído há muitos anos atrás. A realidade era outra. De lá para cá criou-se a Lei Candir, que desonera a exportação, ou seja, Estado que exporta não cobra impostos. Nós somos a maior reserva mineral do planeta, o Pará. Nós temos exportações que hoje contribuímos e somos o segundo contribuidor da balança comercial brasileira. E quando as empresas vão exportar esse minério, tudo que eles fazem de compra em outros estados, a exemplo de São Paulo, leva as notas e o Pará, além de não pagar, ainda tem que ressarci-los das despesas pelo custo da operação deles, da transformação. Isso é injusto. Para isso, os deputados estaduais lutam para que a proposta de emenda à Constituição número 47 entre em vigor. A PEC, que ainda tramita no Congresso, delega autonomia legislativa aos estados. Não dá mais para suportar o Brasil viver essa falsa federação. A União concentra todas as competências legislativas e deixa para os estados migalhas. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, a população não conhece as assembleias legislativas. Por quê? A competência é restrita. Nós queremos apoiar a PEC 47, que vai permitir aos estados legislar sobre direito penal, processo penal, direito agrário, direito eleitoral, normas gerais sobre licitações, de acordo com a peculiaridade de cada estado. A realidade de proteção ambiental do Pantanal e da Amazônia é diferente de São Paulo, assim como nós temos muitos problemas outros ligados à área de roubo, receptação, roubo de cargas. Então cada estado pode ajustar. Execução penal, para você criar uma norma de regime penitenciário que fale sobre tornozeleira eletrônica, não pode. Então os estados ficam relegados ao quê? Que federação é essa? É uma mentira quando a Constituição diz que o Brasil é uma república federativa. Nós temos que dar autonomia aos estados. A PEC 47, que é o principal item a ser discutido aqui, mostra que é preciso que seja feito, então, essas mudanças. Daí a nossa presença em Brasília para mostrar o sentimento dos deputados do Brasil que querem
realmente que os estados, dentro da sua realidade, dentro da sua história, possa, aonde for necessário, fazer as mudanças que forem preciso para o crescimento do seu estado. Com a votação da PEC, né, é uma votação muito importante, a gente está aí se articulando e mobilizando para agilizar essa votação. O senador Anastasia é o relator da PEC e realmente discutindo isso no Congresso Nacional. O Eduardo Cunha também está bem sensível, né, às demandas aí dos estados e criarmos uma pauta positiva. Nós teremos já uma caminhada até o Distrito Federal, né, com uma mobilização aí de todos os parlamentares que a gente acredita que vai surtir efeito. Segundo os deputados, as necessidades de cada estado precisam ser levadas em conta individualmente. A economia varia, a cultura, né, a necessidade. Então, São Paulo tem um problema de trânsito, nós lá não temos problema de trânsito, nós temos que levar a gente para poder aumentar o trânsito, né? Aumentar a economia, a mesa do cidadão lá produz muitos grãos, a produção é enorme, então exportamos e nós precisamos de consumo, então a diversidade é enorme e com discussão talvez a gente encontre uma solução para cada estado. Nós vamos marcar uma data em que mais de 1000 deputados, que são todos os deputados estaduais, vão se deslocar até Brasília para fazer uma ampla mobilização e exigir. Nós não podemos confundir, diminuir a relevância desse ato. Esse é um ato pela federalização do país. Vamos discutir competência legislativa e depois repartição de competências tributárias, porque os municípios ficam com 5% de migalhas para dividir entre 5.500 municípios. Mas nós queremos que seja votada este ano. Nós vamos, inclusive, se necessário for, fazer mais mobilizações, porque hoje as Assembleias Legislativas legislam sobre temas de vencimentos de servidores apenas e aprovam o orçamento da maneira como é mandado. As Assembleias têm que legislar sobre questões importantes.